الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. A paz e bênçãos de Allah estejam sobre seus seres, sobre seu servo e seu mensageiro. Depois de louvarmos Allah, Ele é digno e merecedor de louvor. Nós falamos no encontro passado, né, gente, sobre terminamos falando o quê? Alguém se lembra? Sobre as inovações. Agora nós vamos ver causas que originaram as inovações na religião. Porque é óbvio, o médico ele não procura curar a doença, o efeito da doença, mas ele procura descobrir a cura, a origem de tal enfermidade. Assim como nós muçulmanos, nós procuramos saber, conhecemos agora qual é o conceito de inovação, invenção na religião. Nós só estamos lendo isso, gente, é para aprender para nós mesmos. Estamos aprendendo para nós mesmos, nós não estamos aprendendo isso para poder julgar ninguém. Mas conhecendo as causas, dependendo da causa, conhecendo a causa, tem como a gente cuidar do resultado que vem depois. Sabendo quais são as causas que originaram a inovação na religião, tem como a gente tratar depois da inovação em si. Aqui nessa apostila diz assim o que? Qual é o principal causa que originaram a inovação na religião? A principal causa é o desconhecimento da própria, né? Desconhecimento das regras da religião. Sempre que o tempo passa, as pessoas se distanciam das fontes e os vestígios da mensagem de Deus, o conhecimento se reduz. Qual é o primeiro motivo das inovações na religião? O desconhecimento da própria religião, porque a cada vez que se distancia a primeira, a segunda, a terceira, a quarta gerações daquela origem, mais fácil as pessoas cair num desvio ou num provável erro. Nós vemos que na vida do mensageiro de Deus, o árabe, o profeta Muhammad em Medina, faleceu, a religião ficou completa, as pessoas que viveram ao redor dele, seus companheiros, nós chamamos de Sahaba, pessoas que viveram com o mensageiro de Deus, transmitiram a religião, praticaram e transmitiram ela. Terminou aquela geração, veio a segunda geração, a terceira geração, começaram a se misturar com outros povos, começaram a ser influenciados e influenciar. Da mesma forma que eles influenciaram outros povos, foram influenciados pela prática, pela cultura, pelo conhecimento deles, com os persas, com os romanos, com os outros povos, com os hindus. E alguns começaram a ser influenciados. Mas a gente vê que a primeira geração do profeta Muhammad, a segunda, a terceira, não foram influenciados a ponto de criar, inventar algo dentro da religião. Ao contrário das gerações que vieram depois. Ou seja, cada vez nós temos uma base, a primeira geração, ali o Islã fidedigno. Cada geração que se afasta, né, aumenta a probabilidade de originar inovação na religião e aumenta a probabilidade de distanciar das fontes das mensagens de Allah. Onde a gente vai chegar com isso? Que as pessoas que viveram aqui viveram com Muhammad, que a paz seja sobre ele. Essa geração que viveu com Muhammad, que a paz seja sobre ele, mensageiro de Deus, foram eles que transmitiram o Islã para nós, de geração após geração. Nós temos que ter a certeza absoluta que na primeira geração, na segunda geração, que viveram com o mensageiro de Deus, não houve invenção na religião. Porque eles pegavam na geração dos mensageiros de Deus, dos companheiros do mensageiro de Deus, não havia inovação na religião. Por quê? Qualquer dúvida, qualquer coisa, eles procuravam se esclarecer com quem? Com o próprio mensageiro de Deus. Existia inovação em vida do profeta? Não, porque as pessoas se esclareciam com ele. Morreu o mensageiro de Deus, capaz de ser sobre ele. Sobrou aquela geração que viveu com ele. Não tinha inovação. Porque se alguém fizesse algo, não, peraí, ninguém viu o profeta fazer isso. Vinha a segunda geração, assim por diante. Ou seja, a geração que nós estamos hoje, 1400 anos depois,
Quantas coisas já não inventaram, hein? É isso que nós estamos falando. O mensageiro de Deus disse assim: quem estiver vivo entre vós assistirá a muitas divergências. O profeta falando para quem? Para seus companheiros. Quem de vocês ficarem vivo assistirá a grandes divergências. Isso aconteceu. As pessoas que viveram o profeta Muhammad conheceram a divergência. Não entre eles, mas os povos que se converteram ao Islã, levaram junto a sua bagagem cultural, os seus conceitos antes do Islã, e começaram a querer praticar o Islã, às vezes, com um conceito que eles tinham de religião, de fé. Aí começou a surgir seitas, movimentos, né? Depois, isso é o primeiro motivo que causa a inovação na religião, é o desconhecimento da própria religião. Muitos muçulmanos, erradamente, cometem alguma inovação, uma coisa errada na religião, justamente por desconhecer a religião. Como é que eles pegaram a religião? Ah, eu entrei na mesquita, eu vi as pessoas fazendo daquele jeito, eu vou fazer também. Na onda? Na onda. Essa pessoa... Então vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa que está inovando coisa na religião. A pessoa que foi, como tu disse, foi na onda. Ela cometeu um pecado, aí é relativo. Se ela tinha como se esclarecer, tinha meios para perguntar, para estudar, para consultar os irmãos, e não fez, daí o pecado dela é esse. Mas se ela não teve meios, não tem como dizer que fulano está inventando coisa na religião. Ele não está inventando, ele está fazendo o que todo mundo está fazendo. Ele, por ser o último muçulmano a entrar na mesquita, entrei no Islã hoje, e todo mundo fazendo isso, ninguém é normal. Isso não é pecado, ele não cometeu uma falha, a não ser se a pessoa tem meios de procurar o conhecimento, se informar e não quis por um motivo ou por outro. Ou seja, o conhecimento, nós procuramos o conhecimento, estamos aqui estudando, procurando conhecimento, o principal motivo, a nossa cabeça, o nosso coração, qual é o principal motivo de nós procurarmos o conhecimento? O que tu acha? Olhando para os irmãos, por que a gente procura o conhecimento? Para divulgar a religião. Tá bom. Para divulgar a religião, o que mais? Por que as irmãs procuram conhecimento? Bom, ótimo. A irmã diz para fazer as coisas certas. Também, nós procuramos o conhecimento, primeira coisa, como disse a irmã, para fazer as coisas certas. Também o esclarecimento da fé, né? Sim. Ele falou aqui. Esclarecimento da fé. Depois, transmitir a religião das pessoas. Nós aprendemos para nós primeiro como se pratica, de que forma se pratica, quando, como. Aprendemos para nós, agora vamos aprender como transmitir esse conhecimento para os outros. Vamos lá. Vamos aprender como transmitir esse conhecimento. Tem diferença de tu aprender uma coisa para ti e tu aprender algo para passar para os outros. Então, o principal objetivo do conhecimento é a pessoa aprender para ela. Depois que a pessoa aprendeu para ela, vamos aprender como levar esse conhecimento às pessoas. Porque isso não é algo assim, eu converti ao islamismo, eu sou muçulmano, qualquer livro que está naquela prateleira eu vou sair falando para todo mundo. O que tu acha? Uma pessoa, eu estou estudando para fazer o vestibular, né? Eu estou estudando para fazer o vestibular, eu quero passar em medicina na URGS. Mas já que eu estou estudando para fazer vestibular, e já que eu quero passar em medicina na URGS, o que tu acha de você ainda no receita médica para todo mundo? Hã? O que vocês iam falar de uma pessoa dessa situação? Hã? Nem se ele tivesse no primeiro ano de universidade de medicina, ele poderia fazer isso. Mesmo se tivesse no segundo ano, poderia fazer isso. Mesmo se tivesse no terceiro ano, ele poderia fazer isso. Mesmo se tivesse no quarto ano, ele poderia fazer isso. O que tu... formado. Olha lá, formado. Não, Tem
CR não sei o que, CRE, tem que ter CRE, ou não é? Mas parece que quando eles estão fazendo residência, eles podem Sim, residência Mas médica. acho que com supervisão. com supervisão, tudo isso. Sim, residência. Agora tu Não, imagina ainda. se a pessoa, eu penso em passar no vestibular de medicina e já está dando receita médica. Nós não aceitamos isso na vida terrena. Será que a religião dá alimentos para nós com essas coisas? Entenderam? Ou a gente aprende para nós. Depois nós vamos aprender para passar para as pessoas. Então, desconhecimento das regras da religião é o principal motivo que leva as pessoas a inovarem algo na religião. Esse é o principal motivo. Segundo, a aderência ou apego à satisfação dos prazeres e caprichos pessoais. Verdade. A vaidade, o ego. Aderência, o apego à satisfação aos prazeres e caprichos pessoais e individuais, que é a vaidade. Esse é o segundo motivo, é o maior. Nós falamos que o conhecimento é o maior, a porta da falta de conhecimento é a porta maior para as pessoas inventar coisas na religião. Por isso que a gente aprende, para não fazer para fazer da forma certa. E o segundo é a aderência, é o apego à satisfação e os prazeres, os caprichos pessoais e do ego e a vaidade. Esse daí é o pior. Esta é a pior de todas. Porque a pessoa que diz não sei, a pessoa que fala não sei, é melhor para Deus aquela que diz que sei. Alguém ouviu falar do famoso Imam Malik ibn Anas, da escola Malikita? Malik ibn Anas, grande sábio, que morreu no 1170 e pouco, na Égira, por aí. Não, ele morreu mais. Foi professor do grande Imam Shafi. Professor do grande Imam Shafi. Era um grande sábio em Medina, ele dava aula na mesquita do profeta. Isso há 100 anos, 150 anos depois do profeta ter falecido. E era conhecido unânime pela integridade, conhecimento, conduta moral e a prática religiosa. Tanto quando ele ia dar aula na mesquita, ele dava aula um dia sim, outro não. Ele botava a melhor roupa dele, a roupa branca, turbante branco, todo branco, perfumado, entrava na mesquita, rezava a sua oração, ficava recordando de Deus, e quando ele entrava na mesquita as pessoas não falavam de Camelos, Respeito. de respeito, de reverência. Chegou Malik. reverência. E quando ele sentava, quando alguém falava o jeito do profeta, ele baixava a cabeça. E as pessoas ficavam atentamente olhando no olho dele, para a face dele. E as pessoas nem as páginas que a gente faz assim, ó, não existia naquela época. Por reverência aquele grande sábio. As pessoas começaram a viajar do Ocidente e do Oriente para aprender com Malik. No Marrocos, era recente entrado no Islã. Eu me converti no Islã, eu quero aprender a religião. Vá lá para Medina. Tem um homem chamado Malik. Quantos quilômetros é da Líbia até o Arábia? Que Deus proteja os muçulmanos da Líbia e liberte a Líbia da maldade dos Mas maldosos. não foi aquele que recebeu a visita de um pai, depois do filho. da mulher, Sim, que havia foi esse é o trabalho. grande Imam Malik. Tem uma história que eu vou falar do Malik. Espera aí, Foi essa, né? eu vou te contar a história do grande Imam Malik, uma das histórias dele. Ah, não. Tinha um homem chamado, alguém já escutou um dito do profeta chamado, o profeta disse assim: se não tem vergonha, faça o que tu quiser. Já ouviu falar isso? Se não tem vergonha, faça o que tu quiser. A história, cada dito profético tem uma história envolvendo. O próprio livro chamado, quando a gente fala algumas expressões árabes, islâmicas, me pergunta o que quer dizer. Como já falar em Bukhari,
Alguém fala, o hadith está no Bukhari, o dito do profeta está no Bukhari, está no Muslim. O que quer dizer isso? Bukhari era um homem chamado Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Era um homem que saiu juntando os ditos do profeta e botou num livro. Tem 7.000 e poucos ditos do profeta ali. Compilou. Ele botou 10% do que ele tinha de decor. E são 10% que ele tinha em memória. E um desses ditos, um desses ditos, que está, se não tem vergonha, faça o que tu quiser. A história desse dito é narrada por um homem chamado Muhammad ibn Maslama al-Qanabi. Esse Muhammad ibn Maslama al-Qanabi, antes, que ele disse, me relatou, me escutei de Malik ibn Anas, escutei de Urwa, escutei de Zubayr, que o profeta de Deus disse isso. Corrente de transmissão do hadith. Esse Muhammad ibn Maslama al-Qanabi, a vida dele como jovem, ficava com música, não era uma vida de muçulmano exemplar. Jovem, moleque, mexia com as pessoas na rua, tomava seu vinho e tocava música. Tudo que era proibido fazer. Tudo que é proibido fazer, ele fazia. Bem tranquilo. Feliz. E passou um sábio chamado Shoba. Agora eu lembrei, o hadith que eu falei, faltou um homem. Shoba. Esse Shoba, ele disse, ele disse assim, jamais escrevi nada em um caderno para lembrar. Ele escutava um dito do profeta e memorizava. E se orgulhava. Jamais precisei usar um papel branco. Shoba. E o Shoba estava passando no meio daqueles jovens, começaram a mexer com ele e jogar coisa nele. Esse jovem Maslama estava meio... já... antes de terminar. Pegou o Shoba, balanqueou e falou, o que tu faz? Quem é tu? Os homens falaram assim, é um muhaddith. É um homem que fala do dito do profeta. O que é um homem que fala do dito do profeta? Eu estava para lá. O Maslama. O que é um homem que fala do dito do profeta? É um homem que decorou os ditos mensageiros de Deus e fala para as pessoas. Ah, é? Então fala para mim uma coisa que o mensageiro de Deus disse. O Shoba disse, me relatou Malik. O Shoba disse, me relatou fulano, escutou do ciclano, que o mensageiro de Deus disse, se tu tem vergonha, faça o que tu quiser. O menino jovem voltou para casa de noite e falou, mãe, encontrei um homem na rua. A mãe dele falou, quem foi que encontrou o filho? Um homem que dizem que ele é muhaddith. O que é isso, muhaddith? É um homem que fala os ditos do profeta para os outros. É um homem que fala os ditos do profeta para os outros. Quem? Tu encontrou o Shoba na situação, sujo, bêbado, que vergonha. O que ele falou para ti? Ele falou, mãe, ele falou um dito do profeta. Se não tem vergonha, faça o que tu quiser. Isso mexeu no coração do Muhammad ibn Maslama al-Qanabi. Mexeu no coração dele. Isso mexeu no coração do Muhammad ibn Maslama al-Qanabi, que ele falou, eu vou parar com a bebida, vou parar com a música, vou parar com a festa. Eu quero aprender a religião agora. Falou pro Shoba, eu quero aprender a religião. Quer aprender a religião? Perguntou pro Shoba, Shoba, quem é a pessoa que é o maior sábio do mundo hoje? O Shoba falou, vai para Medina. Lá tem um homem chamado Malik. Quando a pessoa é sincera, gente, a pessoa cruza o oceano mesmo. Queria se encaminhar, queria verdade e não esperou a verdade chegar até ele. Foi atrás do conhecimento. Por isso nós dizemos, o conhecimento não vai até as pessoas. A pessoa tem que ir até o conhecimento. Tem que ter humildade. Esse é o primeiro passo do conhecimento. Tu ir até o conhecimento. Indiretamente, independente do conhecimento, o que tu ganhou? A humildade e o esforço. E reconhecimento pelo conhecimento do seu povo. De quem tem. Ele foi até Medina. Chegando em Medina, conheceu Malik, ficou aluno do maior sábio daquela época, o Malik ibn Anas. Anos e anos. Anos e anos. Quando ele voltou, agora vou voltar para minha cidade, que era Kufa. Vou voltar para minha cidade, que é no Iraque.
Quando voltou para o Iraque, cadê o Shoba? Faleceu. Esse Muhammad Qanabi, ele só tem uns maiores sábios, naquela época era o Shoba. Ele só narrou um hadith do Shoba. E foi esse. Se não tem vergonha, faça o que tu quiser. Essa história que nós falamos do Malik, o que leva a virtude de viajar à procura do conhecimento? Procurar o conhecimento, ir atrás dele, atrás dos livros, atrás das pessoas que sabem. É o assunto que nós estamos falando. Desconhecimento das regras da religião leva as pessoas à desinformação, leva as pessoas a praticar a verdade da forma errada, e isso desvia as pessoas. E a segunda, que Allah nos livra desta, é o ego, a vaidade, e isso daí é mais difícil do que o primeiro. Porque o Malik chegou àquele ponto de conhecimento, viu o pessoal lá do Marrocos, lá da Tunísia, perto lá da Espanha, na Andaluzia, a fama do Malik chegou até a Tunísia, onde não tinha telefone, nem Twitter, nem MSN, nem nada. O povo dele fez assim, na Tunísia. Aí a gente quer perguntar algumas coisas da religião, um sábio. Fizeram um grupo de pessoas. Vocês vão e levem nossas perguntas para o sheik. Levaram para o Malik 40 perguntas. Imagina, gente, eu estou viajando para São Paulo, eu estou viajando para o Egito, eu estou viajando para o Marrocos, eu estou viajando para Meca. Alguém tem uma pergunta de religião? Pode me dar que eu pergunto. O povo fez isso. Foram para Medina, fizeram a peregrinação, foram para Medina, que é 400 quilômetros, chegaram à comitiva. Malik, nós temos 40 perguntas. O que o Malik respondeu? Das 40, 36 ele disse, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Das 40 ele respondeu só 4. O povo ficou bravo. A gente viajou de longe para perguntar, tu é o Malik, falar para nós, o maior sabe o que tem de Medina. Das 40, 36, tu fala não sei. Ele falou assim, Malik, volta para o teu povo e fala para o mundo inteiro que o Malik não sabe. Malik não sabe. Eu ficar conhecido entre as pessoas. As pessoas dizerem que Malik não sabe, é melhor para mim, perante Deus, de eu falar que sei daquilo que não sei. Quer dizer, a pessoa que tem desconhecimento da religião, quando aprende, corrige e volta atrás. Não. E todos nós estamos aprendendo sempre, constante. Ninguém vai dizer, sabe tudo, eu não preciso mais. Mesmo que já leu, mesmo que já estudou, já escutou, a humildade nos obriga a escutar de novo. Não é? E o segundo caso, que é o pior. Prazer, os caprichos pessoais. Isso é difícil. A pessoa se livrar dessa doença. Outro motivo que leva as pessoas a inventar coisas na religião. Ah, eu acho interessante, eu acho bonito. Ah, que legal, vamos fazer desse jeito. Gente, isso é religião. Não é coisa da vida terrena que tu acha bonito e faz. É a religião de Deus. Não se muda a religião a bel prazer. Não se muda a religião de acordo com a vaidade. Tudo bem, vamos mudar. Por qual cabeça? Pela minha ou pela tua? Acabou a religião, então. O que dizia as pessoas é ignorância. E pior da ignorância é não saber que é ignorante. Ignorante não quero dizer que seja estúpida. É desconhecer a religião mais profunda. Conhecer as coisas da religião. Então, segundo o apego, a satisfação dos prazeres e caprichos pessoais, isso é pior ainda que a ignorância. Essa doença onde a pessoa fala, eu não preciso estudar, eu não preciso perguntar, eu sou autossuficiente. Como disse alguns sábios, essa intervenção hoje eu perdi alguns dizem assim, uns sábios disseram, aquela pessoa que na procura do conhecimento se diz que é autossuficiente, não vai aprender nunca mais. Desculpa, irmão. Dessa vez, a música, o que é errado?
A música, por que a música é errado? Se ela é pecado ou não, por que ela é? É, quem gosta de música, quem toca música, o que é errado? Tá, nós vamos falar disso depois que eu terminar aqui. Senão, porque a música começar hoje vai terminar só amanhã. Ah, é? Não. Vamos falar da música, se Deus quiser. Então, o que Deus fala no Corão? Olha o que os idólatras falavam para o profeta Muhammad. Se não te atenderem a mensagem do Islã, fica sabendo que apenas seguem os seus caprichos. Quem estará mais em clara perdição do que aquele que segue os seus caprichos sem orientação de Allah? A gente vê, tem que estudar a vida do profeta Muhammad e ver por que as pessoas não reconheciam que aquilo era verdade. Foi por que não seguiam? Vaidade, ego, até que um disse assim: a gente ia para a batalha e a tribo de Muhammad ia para a batalha. Eles faziam caridade, a gente fazia caridade. Eles alimentavam nesse estado, nós alimentamos nesse estado. Muhammad surgiu como profeta, a gente não tem como dizer que é profeta agora. Viu o que impediu eles de acreditar a verdade? Outros disseram assim: por que negaram a verdade? Muhammad, quem é as pessoas que se reúnem com Muhammad? Era o Bilal, que era um escravo. Zayd, que era um filho de criação. Eram as pessoas pobres, humildes, simples. Os poderosos disseram: a gente vai sentar com eles? Não. Muhammad, separa um dia só para a gente ficar contigo. Senão a gente não senta. Deus revelou um versículo dizendo: Muhammad, fique firme com aqueles que se escutam a palavra do Senhor. E nem olha para eles, eles só querem coisa da vida terrena. Porque Deus sabe, se o profeta Muhammad ficasse somente com eles, com os poderosos, eles não iam acreditar mesmo assim. O que impedia eles era a vaidade. Ou seja, a vaidade, essas tentações, é o que mais desvia as pessoas da religião. No outro versículo, o Corão diz assim: terás visto quem faz dos seus caprichos a sua divindade. Olha a expressão. Terás visto quem faz dos seus caprichos a sua divindade, adora, torna o seu capricho, o seu ego, a sua vaidade, o seu objeto de adoração. Adora a si mesmo e não sabe. Adora a si mesmo e não sabe. Isso é muito perigoso, gente. A pessoa se zanga por ela e não se zanga por Deus. As pessoas não vêm rezar na mesquita, não estão nem aí. Mas a minha aula só vem um, tá todo mundo perdido. Não tem Islã na minha cidade. Acabou o Islã em Porto Alegre. Acabou o Islã no Rio Grande do Sul. Não tem Islã no Brasil, por quê? Foi uma pessoa só na minha aula. Não vai ninguém rezar na mesquita. Cada um por si. E a tua briga é satisfação pessoal? Isso, o que o versículo fala? Terás visto quem faz os seus caprichos a sua divindade? Tomou da satisfação pessoal uma adoração. Deus nos livre. Allah desencaminhou com conhecimento. Deus nos livre disso. Bom, gente. Terceiro, apegar cegamente a opinião das pessoas. Essa maneira de ser impede a pessoa de seguir as provas que podem conduzi-la ao conhecimento da verdade. Se juntar à ignorância, o desconhecimento, com a vaidade, gente, surge em cada coisa invenção da religião. Não vai dar coisa boa. Tem que ter conhecimento e tem que ter algo que o sábio chama-se purificar por dentro. Purificar por dentro. Por isso que o sábio dizia assim: o caminho para Deus, era um exemplo assim, o caminho para Deus não é feito com as pernas, mas é feito com o coração. Conhecimento e a prática religiosa, a devoção religiosa. É o exemplo de uma pessoa que está em viagem. Ela tem que ter uma lanterna para andar de noite. É ou não é? Um farol alto e um farol próximo. É ou não é? O farol alto vai ver lá adiante para onde é que tu vai chegar. E o farol próximo é para ti não tropeçar no caminho. Nosso caminho para Deus é assim. O farol alto qual é? O conhecimento. O farol próximo é a devoção e corrigindo algo do coração.
Isso que a gente tem que ter. Fora ao alto, fora ao próximo. O conhecimento, para saber se aquilo é correto, a forma correta de chegar até Deus, a forma correta de transmitir a verdade para as pessoas, a forma correta de seguir a verdade, e a prática religiosa interna e externa. Depois, por último, apegar cegamente as opiniões das pessoas. Eu gosto muito do meu irmão Luiz, morro de amor por ele, gosto dele, e o que ele falou, tudo que ele falou é verdade. Ah não, mas o Rodrigo, está aqui o dito do profeta, o profeta diz que se faz desse jeito. Não, mas eu gosto de tudo isso. Não, mas eu sou assim, tem gente que fala, é teimosa, eu sou assim. Gente, religião não existe, eu sou assim. Religião já está... Islã, quer dizer o que a palavra Islã? Submissão. Não é tu submeter a religião de Deus ao teu bel prazer. Não é tu submeter a vontade de Deus ao teu desejo, ao teu ego, que muda de acordo com as pessoas. Se as pessoas te elogiarem um dia, tua moral aumenta. Se as pessoas te criticarem, tu fica para baixo. Então a religião fica assim? Não, a religião é o que liga nós com Deus. Quem é que determina a forma de estar ligado com Deus? É nós ou é Ele? É Ele, louvado seja. Islã que significa submissão, a submissão a Deus não é submeter o que Deus quer, o que a gente deseja. O que fala aqui? Seguir as pessoas. No sentido de, mas eu sou assim. Qual capítulo? Tá, página 20. Não é assim, as pessoas... Não, mas eu sou assim, olha, quando entra na mesquita tem que rezar. Tu pode perguntar, mas por que tem que rezar? Porque o profeta Muhammad disse isso. Ah, bom, se o profeta Muhammad disse, eu vou fazer então. Mas a pessoa fala assim depois. Não, mas eu sou assim, sou diferente. Isso é ser muçulmano? Não é ser muçulmano. Isso não é ser muçulmano. Diz no Alcorão, quando lhes é dito que sigam o que Allah revelou, quando é dito, sigam o que Allah revelou, tá bom, a gente vai no museu, a gente continua depois. Eu vou só botar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Isso que foi feito chamado da oração. Isso que foi repetido não faz parte da oração e é uma aula prática do que não deve ser feito. Tá? Não está no Azar. É uma aula, um exemplo prático do que a gente está falando.
motivado ao desconhecimento e o que as pessoas dizem. Diz no Corão: quando lhes é dito que sigam o que Allah revelou, dizem: seguiremos aquilo que habituamos dos nossos pais. Tem muitos muçulmanos, principalmente os muçulmanos que são de origem muçulmana, filho de pai e mãe muçulmanos, que cresceram no país muçulmano, muitas vezes fazem coisas que não é do Islã. E você fala para eles: gente, isso não é do Islã. Eles dizem: sim, sim, eles dizem: mas quem é você para falar para mim? Tu entrou no Islã agora, Islã. Tu entrou no Islã agora. Eu vi meu pai, minha mãe, meus avós fazer. É esse versículo. Nós estamos falando, gente, as causas que dão origem à inovação. Eu falei antes, sabendo as causas, nos define como tratar com ela. Pode ver que a pessoa que tem coisas erradas, pratica a religião da forma errada, devido ao desconhecimento, o tratamento que a gente deve ter com ela é diferente de uma pessoa que faz devido ao ego, à vaidade. E é diferente de uma pessoa que faz aquilo porque seus pais fizeram. Porque está no livro fulano, eu tenho que fazer. É diferente. 4. A imitação aos descrentes, como refere ao Corão acerca dos israelitas que disseram ao profeta Moisés: arranje-nos uma divindade como os outros possuem ídolos. Está falando do bezerro de ouro. Né? Olha só, desconhecimento, vaidade, seguindo: não, mas meu pai era assim, então eu tenho que ser assim. Quem te disse? Não, não é. E se teu pai estivesse errado? Vai seguir errado também. Vai seguir errado. Vai ensinar o filho a ser... É aqui diz assim: imitação dos não muçulmanos. Exemplos disso, imitação dos não muçulmanos. Ah, mas eu vi, eu não quero constranger ninguém, mas eu vou ter que falar isso. Ah, mas os cristãos, eles fazem retiro. Não tem uns... Fazem retiro. Retiro espiritual. Ficam lá sem falar com ninguém, sem comer. Vamos fazer, gente? Nós somos muçulmanos, vamos fazer isso que é bom para a fé? Vamos fazer? Vamos! É invenção? Não está na religião. O que tu tem que inventar e seguir? Quem nem muçulmano? Está errado. É ou não é? Olha, gente, nós vamos andar com uma vestimenta diferente de todo mundo a partir de hoje. Vamos virar padre capuchinho, não é? Que anda com respeito, com todo respeito a eles, respeitamos eles, apesar de não acreditarmos, não acreditamos que a crença deles é correta, não temos vergonha de dizer isso, falamos de boca cheia, não acreditamos naquilo que eles acreditam, porém respeitamos a religiosidade deles, não é? Mas eu estou dando um exemplo. A pessoa usa aquela roupa de frade, né? Uma roupa específica. Vamos, muçulmanos e muçulmanas, para ser piedoso tem que usar essa roupa. Se eu falar para alguém, o que tem que responder? O Rodrigo? Aqui vamos ter aulas. Aí, professor. Fala assim: Rodrigo, tu nos ensinou que a gente tem que ver onde é que está isso na religião. Isso está na religião, Rodrigo? Ah, mas aquelas pessoas são muito boazinhas, vamos ser boazinhos igual elas? Não tem isso. Então muitas inovações foi de imitar até os não muçulmanos. Muitas inovações surgiram de imitar os não muçulmanos. A maioria. Eu acho, gente, que a gente deixa bem claro aqui, são as causas. Aquela pessoa que tem invenção na religião devido ao desconhecimento, o tratamento é diferente. Aquela que é devido ao ego, que é diferente daquela que a Maria vai com as outras, imita os outros, que é diferente de quem imita os não muçulmanos. As pessoas que imitam o dominador é porque tem uma fraqueza dentro de si, é o síndrome de sente uma necessidade de dar uma fraqueza nela, por isso. A gente termina então, meus irmãos, esse parte da mediação e aproximação. É interessante falar, será, Luiz? O que tu acha? Essa última parte a gente fala depois da oração.
E a gente termina essa apostila, a primeira parte, depois a gente passa Testemunhos. o que significa testemunho de fé. Se Deus quiser. Gente, se a gente terminar esse primeiro passo, aprendemos muita coisa, se Deus quiser. Terminamos essa primeira apostila, a gente começa a estudar outra coisa. Ou o Corão, ou a vida do profeta Muhammad, a partir daí. Alguém tem dúvida, pergunta sobre qualquer assunto? Vamos ver alguns exemplos. Alguns exemplos de invenção devido ao desconhecimento. Alguns exemplos, tem vários, no dia a dia. Foi. Skate. O que tem? É invenção? Não é. Hã? A não ser se ele considera que o skate aproxima ele de Deus. É invenção. A não ser que. Nem afasta, nem. Um brinquedo. Tem uma regra geral na religião e na vida mundana. Em questão religião, no sentido de prática, devoção, hábito religioso, não pode fazer nada a não ser aquilo que está previsto. Em coisas da vida terrena, pode fazer tudo, exceto aquilo que está proibido. O que quer dizer isso? Na religião, não pode fazer. Na religião é proibido tudo, exceto o que pode. Por exemplo, hoje é sábado. Posso começar o jejum agora? Posso começar o jejum agora? Não. Está escrito que pode jejuar hoje? Não, não pode. Tem, pode. Voluntários pode. Mas eu posso andar de skate? Pode? Tem algo que proíbe? Não. Pergunta aí, lá. Pronto? É, pronto. Não, Sheikh Muhammad. Não. Sheikh Muhammad, se ele entra na hora do iqama.